E aí pessoal, tudo jóia? Eu queria aqui fazer um review de um livro, indicação da minha amiga Rafaela. E confesso que a leitura desse livro impactou bastante, tá? Porque como que a autora Jack, ela é uma poeta, então ela consegue deixar o assunto muito palpável, né? E assim, tu se prende à leitura e quando tu vê, já tá no final do livro e fica com aquele gostinho de quero mais. O livro é sobre a história de vida da Jack, tá? Em que ela conta o seu testemunho e como que foi a sua conversão a Cristo. E no final do livro tem um momento ali separado, ou meio que um bate-papo ali com pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo, né? Por pessoas do mesmo sexo. Vamos lá. Primeiro, a Jack, ela teve vários fatos que marcaram ali a sua infância. Ela conta que o seu pai, né, conheceu a sua mãe em um ambiente de trabalho. E o pai dela era 10 anos mais novo do que a mãe, né, de Jack. Então ela conta que meio que o pai dela teve ali no início uma maturidade de fato, né, para poder lidar com ela, né. E ela conta que a ausência do seu pai foi muito marcante porque sempre nessas datas comemorativas, principalmente no dia do seu aniversário, ela esperava o seu pai com muita expectativa, né? Se arrumava, colocava uma roupa na esperança que o seu pai fosse aparecer e o pai dela não aparecia. Então essas constantes quebras de expectativa, a ausência do pai dela nos momentos mais importantes da sua vida, foram muito marcantes e começou ali ter uma referência, né, da figura masculina como uma referência de não confiança, né? E ela conta depois, ela teve ali um abuso sexual por um parente próximo também. Então, vários fatos marcaram a vida da Jack. Ela afirma que não foi isso que tornou ela uma garota gay. Isso apenas acentuou para um caminho que ela, né, meio que já estava encaminhada. Ela conta que um pouco mais tarde, né, conforme ela, né, vai crescendo, vai frequentando outros ambientes, ela conheceu uma garota na escola. E ela fala que ela sentia algo estranho por aquela garota, né? Porque a gente não foi ensinado a discernir os nossos sentimentos, né? A gente foi ensinado a aprender a ler e a escrever. E ela fala que toda vez que ela olhava para aquela menina, ela sentia algo assim, né? Que ela não sabia descrever qual. Conforme o tempo foi passando, ela começou a entender de fato, né, quem ela era, e ela começou a dar vazão para os seus desejos e permitir com que o seu corpo, né, dominasse ali, tivesse os desejos dela satisfeitos, né? E ali que ela engata ali um relacionamento com uma menina, né? Ela meio que começa a morar junto, né, com essa garota. E ela afirma que teve várias experiências, tudo aquilo que os seus olhos desejavam, ela saciava, né? Ela até faz ali um paralelo com a história de Adão e Eva, né? Porque quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal e falou para Adão não comer do fruto, né? E ela afirma que a partir do momento que ela começa a dar vazão para os seus desejos, que inconscientemente ela sabia que não era o ideal, né? Não era aquilo que Deus tinha preparado para ela. Mas o desejo de pecar era muito maior do que o desejo de obedecer ou de querer agradar a Deus, né? E ela conta que o pecado começa a ser algo que a gente quer perseguir e Deus começa a ser um obstáculo àquilo, né? E ela começa a falar que desde a queda de Adão, os nossos desejos, os nossos afetos, a qual Deus havia criado, infelizmente por causa da queda, eles foram corrompidos. Logo, nossos desejos, nossos afetos, eles são corrompidos, né? Ela fala a respeito que ela tinha medo que as pessoas descobrissem, né, que ela era gay. Ela tinha medo de sair do armário, né? Porque ela não sabia como é que seria a reação das pessoas, né? Como é que ela ia contar para a mãe dela, como é que ela iria dizer para os amigos, né? Porém, ela fala assim que praticamente todo mundo sabia, né? Porque ela tinha um jeito masculinizado muito forte, né? Então todo mundo meio que desconfiava, porém não tinha coragem de chegar para ela e perguntar abertamente, assim. Tem até um trecho bem interessante que tá aqui na página 63, que ela fala bem assim: não importava que dissessem que nós, mulheres, devemos mostrar quadris largos para a vida no ventre, ou que em nós não havia o instinto de saltar bem na frente de uma bala por um homem,
mas importava o fato de nossa estrutura carregar mais carne do que músculo, de sermos mais educadas ou de nossos peitos crescerem e se tornarem bem maiores do que qualquer garoto durante a puberdade. Não importava o fato de rirmos envergonhadas naquela hora em que não estávamos preparados para sangrar na escola. Não perguntávamos aos meninos como se havia sentido quando menstruaram pela primeira vez. Por que faríamos isso? Afinal, eles eram meninos e os homens só sangram quando jogam duro demais ou quando lutam intensamente. Nós sangramos por natureza. A natureza tal como era mostrada em meu corpo de mulher. Porém, todos esses fatos, em prol de um desejo interno, eles começam a não fazer sentido, né? A partir desse momento, ela faz essa reflexão e Deus ele começa a trabalhar no coração e na vida de Jack.